Glória a Deus. Glória a Deus. Povo animado, ô glória. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus para a igreja. Povo animado. Uma vigília, né? Onde o cansaço é natural. À medida que o tempo vai passando, que o nosso corpo fisiológico vai sentindo o cansaço. Estava conversando com Deus. Falei, Jesus, a noite retrasada, eu passei quase 24 horas no trabalho, irmãos. E cheguei em casa, minha esposa falou, olha, eu vou deixar você dormir à vontade e acordar no seu horário, um horário que o seu corpo pedir para descansar e acordar. Mas a gente tinha alguns compromissos no sábado, levantamos e sustentado pela graça de Deus, já foi falado aqui, serva do Senhor, falou sobre graça, e é a confirmação da palavra que Deus colocou em meu coração. Louvar a Deus pela vida da missionária Josineide, né? Deus te abençoe, canal de Deus, através do nosso amigo Fagner, conhecido aqui talvez por alguns irmãos, por Lefundes. É um amigo particular de infância, crescemos juntos na Assembleia de Deus. Eu sou baiano, né, Castro Alves, e depois passei um tempo em Salvador. Viemos para cá 9 anos, estamos servindo ao Senhor no Ministério Belém. Somos presbítero, pela graça do Senhor, Deus nos concedeu a honra de poder ministrar para um povo que não é qualquer povo, é um povo seleto, um povo escolhido. E tendo em vista que é um povo escolhido, é uma responsabilidade dobrada para o pregador. Ainda subo aqui, tremo, ainda subo aqui, sinto as pernas, a preocupação, a inquietação. O pregador às vezes questiona, Senhor, é esta a mensagem? E quando o pregador ele fica com aquelas indagações e as dúvidas acerca da mensagem, ele pode ter certeza que é esta mensagem mesmo que Deus colocou no coração. E vamos louvar ao Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração, desde quando a missionária nos fez o convite. Eu fui para o joelho e Deus me deu esta palavra. E eu confesso, como já disse, relutei e tentei correr, Senhor, uma outra mensagem, mas nós somos os vasos e nós não mandamos no oleiro. É o oleiro que comanda, é ele quem dá a palavra, é ele quem revela, é ele quem conhece a igreja. Eu não conheço nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras aqui, mas o Espírito de Deus conhece cada um de nós. Gênesis capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9, depois pularemos para o versículo 21. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Versículo 21, e fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que andava para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Tome vosso assento, por gentileza. Necessário a leitura um tanto extensiva nesta noite para você compreender aquilo que Deus colocou no meu coração e aquilo que desejo falar nesta noite acerca deste livro tão conhecido, a história de Gênesis. Os primeiros 2 capítulos do livro de Gênesis é um livro poético, é uma composição bela, pois vemos nesses 2 capítulos a narrativa trazendo a criação do mundo, a criação de todas as coisas. Excluir da Bíblia, excluir de nossa história este livro, perderemos a informação acerca de quem criou todas as coisas e acerca de como tudo fora formado. Então, o escritor, trazendo esta passagem, ele começa a relatar o princípio da criação. Sabemos nós que para muitos o princípio da criação não está conforme o que a Bíblia, ou eles não acreditam conforme a Bíblia relata, pois existe a teoria da evolução. Todos nós sabemos, aqueles que acreditam que o mundo veio de uma evolução, preferem acreditar no Big Bang e uma explosão. Isso é querer subestimar a mente humana, achar que uma explosão pode trazer ou ter a capacidade de criar alguma coisa. Ainda não vi, e eu acredito que nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras aqui viu alguma explosão se criar alguma coisa, mas prefere acreditar desta forma, anulando assim acerca daquele que trouxe a criação de todas as coisas. Então ele logo anula, prefere discorrer acerca de outras falas, acreditar em outros meios do que acreditar na palavra do Senhor, porque ele sabe que apontando, olhando para a palavra de Deus, vai ver que, aleluia, que no princípio há uma criação, e dentro deste princípio da criação existe um Deus que está criando todas as coisas. É lindo esta composição, porque um Deus soberano que vai criando do nada. Isto mostra a capacidade que tem esse Deus, prazer em irri-lo do nada todas as coisas. A Bíblia vai contar, aleluia, que dentro da criação Deus vai criando. Na medida que Deus vai criando, Deus vai delimitando, as coisas, dando limite, dando termo às coisas. Isso mostra que a teoria da evolução, em que os seres se evoluíram na medida dos tempos. Quantos aqui nunca ouviram dizer que viemos de outra evolução, do macaco, ora, evoluído de outros seres, querendo anular o poder de Deus, querendo anular aquele que criou todas as coisas. Mas o mais simples do ser humano, ao abrir a Bíblia e começar a folhear a página da Bíblia Sagrada, vai ver Deus criando e dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo quanto Deus criou era perfeito, era Deus. Assim como um escritor, ou como um desenhista, ou como alguém que está desenhando um quadro e coloca lá a sua assinatura, porque o texto diz: e viu Deus que era bom. Deus, tudo quanto cria era perfeito. Deus tem assinatura de forma perfeita acerca da criação. Quando Deus cria os seres, a Bíblia diz que Deus criou cada ser conforme a sua espécie.
Isso é lindo, porque Deus delimita o tempo, Deus delimita as coisas, Deus delimita os seres. Macaco é sempre macaco, baleia vai ser sempre baleia. O elo perdido para eles continuará perdido, porque a resposta para aqueles que acreditam no elo está na palavra. Nunca achará o elo se não olhar para a Bíblia. Quando olha para a Bíblia, vai ver Deus criando todas as coisas e delimitando: aqui tu não passa, daqui eu estendi um termo, não passa. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus delimita, está delimitado. Eu vim pregar Bíblia aqui, me deram tempo. Eu sou belemita, assembleano, gosta de Bíblia. Se você veio aqui ouvir palavra, eu não vim trazer chave de carro, chave de casa, e que vim passar madrugada, vim com propósito de romper na presença de Deus. Deus tem palavra para você nesta madrugada. Deus vai delimitar, Deus vai determinar. Marco, aqui não passa, fica aqui. Deus estabelece dentro da criação. Isso mostra que a teoria de Darwin está totalmente errada, está totalmente contrária ao que está na palavra de Deus. Deus criou cada ser conforme a sua espécie, e dentro desta criação Deus cria o homem. O homem é, segundo Paulo, a coroa da criação de Deus. Deus cria o ser humano de forma perfeita, diferenciada dos outros seres, dos animais, de todas as espécies que foi criado sobre a terra. Deus, quando cria o homem, não cria conforme a sua palavra, Deus cria conforme as suas mãos. Tudo já havia sido criado. Então Deus, dentro da criação, daquilo que foi formado, vai gerar o homem, que é do pó da terra. Só que Deus, quando cria o barro do pó da terra, faz toda a formação do homem. Deus sopra no homem algo que não é da terra, é de cima e não de baixo. E isto vai fazer a diferença dos outros seres, porque os outros seres que foram criados, todos eles foram criados das coisas e da matéria terrena, mas a composição do homem, ela é tanto terrena como divina. Deus sopra nele o fôlego, o espírito dentro dele. Agora o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Qual é a característica, o que destaca o homem como imagem e semelhança de Deus? O homem é um ser pensante, o homem é um ser inteligente, o homem é um ser dominante, criado para governar, criado para dominar. Quando Deus cria o homem, Deus agora dá a ordem para ele: tudo que está debaixo do céu, você deve dominar. Dê nome às coisas. A autoridade de Deus, que Deus entrega nas mãos dos homens. Agora o homem vai dar nome aos seres, e a Bíblia diz que Deus não intervém. Isto é a autoridade que Deus dá ao homem. Deus diz: tudo quanto o homem dá nome, vai ser. Deus deu nome, Adão deu nome aos animais, e assim foi especificado. A Bíblia diz que quando ele tira, Deus tira da sua costela a sua esposa, quem vai dar nome não é Deus, quem vai dar nome é o próprio Adão. O que é isso? A autoridade dada por Deus em um campo horizontal. Na horizontal, Adão, eu te dei autoridade. Na horizontal tu dá nome. Na horizontal tu governa. Na horizontal eu te dei autoridade para fazer. E na vertical?
E na vertical, quem governa? É Deus. A glória é dele. O poder é dele. Na vertical, Adão olha e diz: quem comanda é Deus. Dentro desta ordem, Deus vai delimitar a autoridade do homem, porque é homem, e a autoridade do homem tem limite. A de Deus não. A de Deus não. Mas é homem, e a autoridade do homem tem limite. Então Deus vai dar limite ao homem. De toda árvore que está no jardim, coma. Mas tem um porém. Aonde tem um mas, tem um porém. Mas da árvore que está no meio, não coma, porque no dia que comer, você morre. A palavra foi dada, Deus não vai voltar atrás. A palavra foi dada, Deus não vai voltar atrás. A serpente entra no jardim, prefigurada em Satanás, e vai persuadir a mulher com palavras e fazê-la enxergar que aquela árvore que está delimitada por Deus, que existe um mas e que não pode tocar e comer, melhor comer. Tocar seria o processo já inicial para se comer, e a decisão de Eva. Deus não dá ordem de tocar, mas é bom não tocar para não comer. Então, a Bíblia diz que Satanás entra no jardim. E quando entra no jardim, ele vem persuadir e dizer que Deus está contrário ou escondendo algo de benéfico na árvore. A árvore é boa, e não é assim que Deus disse. Ele vai buscar contradição ou trabalhar na mente de Eva para confundi-la. Mas Deus disse: se comer, morre. Ela então diz, a serpente diz: não, não é assim. No dia que comer, os seus olhos se abrirão. Você vai compreender e ser igualmente a Deus. Este foi um plano de Satanás lá em cima. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, subir nas elevadas nuvens, estar acima de Deus. Então, tendo a perca por desobediência, ele desce, expulso por Deus. Ele agora vai tentar ferir e tocar na imagem e semelhança de Deus. Eu vou trazer introdução para que você entenda. Então, ele começa a persuadir com palavras. Não é assim. No dia que você comer, seus olhos se abrirão, sua mente se abrirá. Você vai entender, vai ser semelhante a Deus, vai ter a capacidade que Deus tem. A proposta era essa, aleluia. Mas diz a Bíblia que dentro desta palavra, os olhos de Eva passou a ser diferente acerca da árvore. Diz a Bíblia que ela olha e vê que a árvore era boa, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, boa para comer. Então ela come e dá ao seu esposo. Quando ela faz isso, diz a Bíblia que os seus olhos se abriram. Abrindo-se os olhos, perceberam o seu real estado. Estavam nus, despidos diante de Deus. E o que fazer? Agora que está nu, se sentiu envergonhado,
se sentiu descoberto, perdeu a conexão com o céu, perdeu algo que Deus implantou. Ele agora vai buscar meios para justificar o seu estado. É daí que o homem busca meios para poder se justificar. E o que é que ele faz? Ele vai coser folhas de figueira para vestir ele e vestir a sua mulher. Porque o estado que agora ele se encontra é um estado de que estar nu, e ele sente vergonha do seu estado. Coseu folhas de figueira, e agora Deus desce. Versículo 8, 9, Deus vai descer. Deus desce na viração da tarde e nos faz entender que a relação não era e não foi uma única vez. Por quê, pregador? Porque Adão conhecia a voz de Deus. E para mim conhecer a voz de alguém, no mínimo eu tenho que ter uma relação próxima várias vezes, vários momentos. Você não tem como identificar a minha voz uma única vez. Eu estou pregando aqui, mas se eu me ausentar da sua presença por algum tempo, você não vai lembrar mais da minha voz. Sabe por quê? Você está ouvindo somente agora, mas a relação de Adão com Deus é uma relação constante. Explica, a Bíblia diz que ele se esconde de Deus, e ele vai dizer a Deus a razão de haver se escondido. Quando ele se esconde, Deus chama: Adão, aonde é que você está? Adão está escondido. Então ele diz: eu ouvi a tua voz soar no jardim e me escondi, porque estava nu. Mas Adão não estava vestido com folha de figueira? Adão já tinha se vestido de folha de figueira, mas diante de Deus ele estava, porque tem os que está vestido, mas ainda está nu. Eu não sei se você está preparado para esta palavra. Eu sei que corta lá e cá, é espada de 2 gumes. Ele coseu para ele e para sua esposa, mas quando Deus desce, ele se esconde, ele ouve a voz, se esconde nas árvores. Deus chama. Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não, igreja? Deus sabia onde Adão estava? Mas por que Deus perguntou? Olha aí. Deus estava dizendo: se apresenta, Adão. Eu desci no ponto de encontro. Eu desci no lugar que costumeiramente desço para falar com você. Cadê você? Cadê você? Adão, cadê você? Eu desci e você não está. Eu estou te procurando. Aí ele vai dizer: eu ouvi tua voz e me escondi. Sai de trás da árvore. A tua proteção não é árvore. Quer se proteger, se protege no esconderijo do Altíssimo. Sai de trás da árvore, se apresenta. Deus te conhece, Deus me conhece, sabe bem como chegamos aqui. E nesta madrugada, Deus está dizendo: sai de trás da árvore.
onde estás? Eu ouvi a tua voz e me escondi, porque estava nu. Quem te disse que estava nu? Irmãos, Adão estava nu no estado que Deus deixou, mas estava mais vestido quando estava com as folhas de figueira. Sabe por quê? Porque havia uma cobertura de Deus sobre Adão. A primeira cobertura é nos olhos, porque a Bíblia diz que os olhos se abriram, ou seja, Deus pôs uma cobertura nos olhos de Adão. Ele olhava para o seu estado nu, mas a cobertura lhe fazia ver vestido. Quando ele erra, despiu os olhos, se abriu e conheceu o seu estado. Vestiu folha de figueira, mas quando estava nu no estado que Deus deixou, estava mais vestido do que com a... Ele vai colocar folha de figueira. Zaqueu subiu na folha de figueira. O que foi que Jesus disse? Desce daí. Você quer me conhecer? Desce, porque folha e figueira não resolve, não faz nada. Desce da figueira. Eu quero entrar na tua casa. A figueira que Jesus amaldiçoou porque não dava fruto. Havia uma figueira que o dono disse: arranca ela daí, porque é estéril, não faz nada, só ocupa espaço e só faz da folha. E Jesus está dizendo: eu não vim buscar folha, eu vim buscar fruto. Vim buscar fruto. Fruto. Tem folha, mas está sem fruto, é figueira. Vestiu folha de figueira e vai se apresentar diante de Deus. Deus disse assim: eu preciso resolver isso aqui. Eu preciso resolver isso aqui. Eu tenho algum tempinho para poder falar. O Espírito de Deus está na casa. Aleluia. 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 A casa é tua, Deus. O povo é teu. A palavra é tua. Aleluia. E agora Deus, ao se apresentar, ele sai da árvore, sai de trás, vai se apresentar diante de Deus. E o que é que Deus vai fazer? A Bíblia diz que Deus vestiu Adão e vestiu a mulher. Se vestiu, Deus tirou a roupa que ele improvisou. Deus tirou a folha de figueira. Deus estava dizendo: isso aqui não resolve o problema causado. É mais a fundo, Adão. O problema é mais sério, Adão. Eu disse para não comer, mas como comeu, eu preciso resolver. E o que é que Deus faz? Deus vestiu Adão com peles. Para vestir Adão com peles, alguém ou algo teve que morrer. Deus estava mostrando para Adão que
que a folha de figueira não serve para sacrifício. Então Deus estava dizendo, ó, preciso oferecer um sacrifício para te justificar. Sangue, Adão, precisa ser derramado de um inocente para te cobrir. Vocês por si não resolve não. Então Deus despiu Adão com a roupa improvisada e o vestiu com peles. Isto era um indicativo, primeiramente, do que Deus pretendia manifestar em Êxodo ao seu povo e a Moisés, quando chama para subir no Monte Sinai. Deus diz: sobe aqui e eu vou te entregar a lei, porque o meu povo que saiu do Egito, saiu com costumes do Egito, não me conhece. Tem a promessa de que eu libertaria por um período de 4 séculos este povo. Eu fiz ao seu pai Abraão. O povo está no Egito quando entra 70. Quando sai uma multidão. Faraó tentou parar este povo. Faraó tentou matar este povo, afligir este povo. Só que quanto mais afligia, segundo o Êxodo, mais crescia, porque sobre eles tinha uma promessa. Mas quando sai, ele sai com os costumes egípcios. É tanto que quando está no deserto, vão desejar a cebola, vão desejar as comidas lá de trás. E Deus diz: eu preciso arrancar tudo isso. E como é que se arranca? Deus entregou a lei. Deus deu a palavra. E dentro da palavra, Deus diz assim: ó, este meu povo vai viver peregrinando 40 anos pela desobediência e resistência. Mas dentro deste período peregrinando, precisa adorar e conhecer, cultuar, conhecer a Deus. E qual era o meio para conhecer? Palavra, instituição que Deus deu aos sacerdotes, que através dele, oferecendo um sacrifício, Deus se manifestaria. E aonde é que Deus se manifestaria? No tabernáculo. O tabernáculo, para os queridos, que eu acredito que conheçam, tinha 3 divisões: átrio, lugar santo e santíssimo. No santíssimo tinha o véu, que bloqueava o acesso a todos. Nós conhecemos bem a história. O acesso era somente do sumo sacerdote. Uma vez por ano ele podia entrar, e não sem sangue. Para entrar, ele tinha que oferecer sacrifício no átrio e vir com o sangue espargir na tampa do propiciatório, porque ali Deus se manifestaria. Quando Deus cobre Adão, o que é que Deus faz? Eu estou te cobrindo, mas eu preciso fechar o caminho. O acesso precisa ser fechado. O que é que Deus faz? Deus coloca querubins e coloca uma espada no jardim, na porta. Era como se fosse uma porta. E disse assim: ó, o homem é como nós, conhecendo em parte o bem e o mal. E ele, para não ter acesso à árvore da vida, eu preciso fechar isso aqui. Fecho a porta, expulsou Adão. Adão agora está vestido, mas perdeu acesso. Caminho fechado, não pode entrar
e ter acesso à árvore da vida, servo do Senhor. O caminho se fechou. Agora, o homem está limitado. A morte veio, primeiramente espiritual. Depois, com o tempo, viria a morte física. Maldição lançada ao homem. Então, o que ocorre em Êxodo é uma demonstração do que Deus estava mostrando em Gênesis. O caminho foi fechado. Só o sacerdote com sangue pode entrar uma vez. Oferece, sai pelo povo. O povo não podia adentrar, porque o caminho estava fechado. Segundo Hebreus, essa atitude é sombra. Esse sacrifício é sombra de coisas futuras. Logo, eu estou vos dizendo que o que aconteceu em Gênesis, quando Deus mata um animal, derrama o sangue em sacrifício e cobre o homem, Deus estava dizendo: alguém tem que morrer. O inocente precisa morrer. Quando parte para Êxodo, é o mesmo cenário. Caminho fechado, alguém ou um animal tinha que morrer para poder expiar, mas era sombra, não podia resolver a questão, e por não poder resolver a questão, Adão foi expulso, mas era prerrogativa para o que viria. E dentro da maldição lançada ao homem, Deus vem trazendo sentença em Gênesis. Deus traz sentença para a mulher, Deus traz sentença para Ali Maria, Deus traz sentença para o homem, e Deus traz sentença para Satanás. Para Satanás a coisa é mais séria e mais pesada. E o que é que Deus fala? Deus fala: eu vou pôr inimizade entre a semente da mulher e a tua semente, entre a mulher e você. A semente da mulher vai ser ferida no calcanhar, mas aquele que ferido no calcanhar levantaria este mesmo calcanhar ferido e esmagaria a cabeça da serpente debaixo dos seus pés. Jesus poderia já cumprir esta palavra dada por Deus, mas só que quando eu olho para a Bíblia, quando eu começo a olhar a biografia de Cristo, eu vejo um Cristo que não é egoísta, santo, um Cristo que é humilde. Ele diz que aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí este manso e humilde de coração olhou para minhas feridas, olhou para tuas feridas, olhou para tuas quedas, olhou para as minhas quedas e fracasso, olhou para os meus momentos e teus momentos, e disse: eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar. Sozinho, Jesus poderia já esmagar. Paulo recebe revelação divina e diz: um dia. Fala para o teu irmão assim, ó: um dia. Repete: um dia. Seja profeta. O Deus de paz. Aguenta firme, meu santo. Aguenta firme. O teu processo é difícil, o meu processo, mas aguenta que um dia o Deus de paz nos concederá a oportunidade,
a oportunidade de esmagar a cabeça da serpente. Se você crê, adora. Se você crê, adore a Deus. Vai chegar este dia. Ei, que céu. Aleluia. Caminho fechado precisaria ser aberto. Quem vai abrir? Jesus. É um único meio. Nenhum homem na terra, quando Satanás recebe esta palavra, ele se preocupa. E agora, Deus é longânimo. A morte espiritual foi instantânea, mas a morte física, Deus vai ser longânimo. Porque se Deus executa a morte física de imediato, mostraria o fracasso total. E quem seria beneficiado era Satanás. Então Deus vai ser longânimo. E Deus dá a ordem ao homem: multiplicai e frutificai sobre a terra. Dentro desta ordem e bênção de Deus, nasce 2 filhos ao casal, Caim e Abel. Quando Satanás recebe esta mensagem que nasceria um, o que é que ele vê? 2 filhos, possibilidades de cumprir a palavra. Satanás conhece a Deus. Ele sabe que Deus faz, fala e cumpre. Então ele vai se preocupar. Assim como ele entrou para frustrar e distanciar o projeto de Deus, o homem de Deus, ele agora vai fazer de tudo para que esta profecia não se cumpra. E ele olha para os 2 filhos, ele vê um Caim que não sabe adorar, que quando recebe a correção de Deus é resistente. Deus fala e ele não quer ouvir. Deus fala e ele é resistente. Deus fala e submisso. Adão tem a mesma característica, Caim da mesma forma, resistente. Deus fala assim: Caim, quando ele oferece sacrifício, porque quando Abel oferece, Deus aceita. O coração de Caim se ira e se entristece. Deus tenta puxar de volta para ele, e Deus diz assim: por que está triste? Por que o teu semblante está triste? Por que descaiu o teu semblante? Havendo feito a coisa certa, não haveria aceitação para você? Faz a coisa certa que vai dar certo. Era o que Deus estava falando para Caim. Mas se não fizer a coisa certa, o pecado está na porta. Mas sobre ele você deve dominar. Deus dá esta palavra, mas o coração de Caim não muda. E Satanás sabe disso. Satanás olha para Abel e vê um Abel que oferta das primícias. E ao ofertar das primícias, ele entende o propósito de Deus. E para que ele foi chamado. Satanás é inteligente. E Paulo disse assim: não ignoreis os seus ardis. Ele olha dentro do cenário. De onde pode vir a promessa? De Caim ou de Abel? De Abel. Então eu preciso parar Abel. Ele entra em Caim, que mata Abel. Acabei com o projeto de Deus. Caim agora tem uma marca na testa, na vida.
Ele é fugitivo e errante pelo deserto. Jesus jamais pode vir de Caim. Por quê? Porque ele é errante pelo caminho. E Jesus é caminho. Ele não pode vir de Caim. Porque Caim tem uma marca dada por Deus. Uma marca que vai lembrar e levar para o resto da vida. Não é uma marca de proteção. É uma marca de sentença. Jesus não pode vir desta linhagem. Mas Abel morreu. Satanás está gloriando. Caim agora tem uma sentença. Só que a morte espiritual, como eu falei, foi instantânea. Mas a física, Deus foi longânimo. Aí entra o que a serva do Senhor falou: graça. O tema desta noite é: o pecado despiu, a graça cobriu. O pecado despiu, mas a graça não pode vir de Caim. Aí Deus visita, porque a madre quem abre é Deus. Deus que deu a ordem, Deus deu a palavra: multiplicai, frutificai. Quando Deus dá a palavra, quando Deus dá a palavra, está dado. Quando determina, está determinado. Deus deu a palavra, e agora Deus vai visitar o casal novamente. E vem um filho. E o interessante, quando o filho nasce, Eva vai dizer assim, ó: Deus me deu um substituto de Abel. Deus matou um animal para mostrar para Adão que era necessário morrer um inocente. Mas Deus estava dizendo: tem que vir um substituto para isso aí. Lá em Êxodo, o caminho estava fechado. O sacerdote ia, oferecia o sacrifício, ia lá no lugar santíssimo, passava o véu, espargia o sangue, e Deus, era como se dissesse: tem que vir um substituto. Quando Abel morre, Eva vai dizer: Deus me deu um substituto. Caim matou, mas Deus me deu. Para Satanás, isso é conversa de pregador. Pregador tem essa loucura, irmão. Deus estava dizendo para Satanás: você feriu Abel, mas o projeto ainda está de pé. Tem um substituto aí. Tem um substituto. A palavra não volta vazia. Deus falou, Deus determinou. O substituto vem. E vem Jesus aí. Ele vem chegando para resolver o problema do primeiro Adão. O primeiro Adão pecou, mas veio o segundo Adão em justiça. Vem resolver. Ele vem para entrar. O caminho foi fechado. Ele diz: eu sou o caminho, vou abrir. De canto de caras. Eu estou sentindo graça. Há uma graça na palavra aqui. Sinta a presença, porque Ele está na casa. Jesus está, Ele é caminho. Alguém está achando que Ele é atalho. Jesus é caminho. Caminho, verdade e vida. E Ele veio para falar comigo e contigo nesta noite, nesta madrugada.
Aleluias. Aleluias. Caminho fechado. E sabemos que de Sete vai vir Jesus. Porque a descendência de Caim fica no dilúvio. Todos morrem. Ninguém entra na arca. O que entra na arca é descendência de Sete. A descendência de Sete tem umas características interessantes. Quando o escritor de Gênesis vem trazendo a genealogia no capítulo 5 de Adão, ele vem mostrando que dentro da genealogia nasce, cresce, gera e morre. Mas chega em um que ele nasce, cresce, gera, mas não morre. Isto é prenúncio de arrebatamento. É Deus dizendo: vai chegar uma geração, como Paulo disse, que não provará da morte. É Bíblia. Mas será arrebatado. Enoque, você conhece a história. Ele nasce de Jared. A Bíblia diz que quando ele nasce, passa 65 anos, gera Matusalém. E Enoque começou a andar com Deus. Olha o segredo. Enoque anda com Deus. Aí a Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. E viveu 365 anos. Aí volta de novo, para ficar frisado na mente. E Enoque andou com Deus e não se viu mais. É como... Quem aqui nunca veio na memória alguém conhecido que você nunca mais viu? Aí você fica se perguntando: cadê fulano? Nunca mais vi. Aí começa a passar na mente: será que está bem? Será que está indo bem os projetos? Como é que está? Onde está morando? Fica aquela indagação. Com Enoque, a indagação é: e não se viu mais. Mas existe uma razão para isto. Existe um porquê não se viu mais. Porque Deus, para si, venha. Andou comigo? Venha. Eu acredito que a Enoque, para andar com Deus, precisou abrir mão de muitas coisas. As amizades, os tapinhas nas costas, as amizades do sucesso. Quando tudo está bem, sou teu amigo, dou um joinha, torço por você, quero te ver bem. Basta um tropeço, basta um tropeço, basta uma fase, basta um momento para se afastar. Aquela ali, aquele ali. Aí, dessas amizades, Jesus diz assim: ó, precisa separar. Sabe por quê? Para fazer amizade comigo é assim: vai viver isolado, vai aprender a andar só, vai aprender a sofrer, vai passar por vale, vai passar por prova e compreensão. Alguém vai dizer: é muito posudo, posuda, cheio de coisa, quer andar sozinho, nariz empinado. Sabe o que é isso? Não impede
entende o que Deus tem contigo, não sabe que foi Deus que disse: separa. Mas dentro da separação tem uma intimidade aí. Dentro da separação, separou para ter intimidade. Porque entre ter amigo na terra, e amigo no céu, escolha o céu. O céu não erra. O céu não erra. A terra, por um momento, decepciona. Basta um momento. Mas o céu, ele começa a andar com Deus. Vai andando, conjectura de pregador. Tem uma vez em Salvador, eu caminhava bastante, irmão. Caminhava em média 1h30 para poder chegar na igreja. Passava alguns lugares perigosos. Destemido, não por questionar a Deus ou tentar a Deus. Na época estava desempregado e aí eu tinha que caminhar mesmo. Não tinha jeito. Era esse meio para poder cultuar. Eu ia. E às vezes eu saía conversando pela rua feito um doido. E uma certa feita, eu conversando com Deus. Aí passou um casal cristão da mesma congregação nossa. Aí falou assim para uma outra irmã, comentou acerca de mim. Eu vi o irmão Marcos. Estava andando na rua e eu vi que ele estava conversando sozinho. O irmão está bem? Será que o irmão está bem da mente? Conversando só. Ei, se a terra não entendeu, o céu entende. Se a terra não entender, o céu entende. O teu processo o céu entende. A tua conversa o céu entende. A terra não entendeu a conversa de Ana. Chamou de embriagada, chamou de cheia de mosto, mas o céu entende. Não tenha ela como embriagada. Estou rasgando o meu coração diante de Deus, porque quem entrava no tabernáculo, entrava, orava e saía. Ana prolonga. Tem momentos de aflição e dor que a gente prolonga. E não prolonga não é porque a gente é muito santo, não. Às vezes é o vale, a prova. E aí você diz assim: Jesus, só o Senhor. Jesus, só tu para resolver. Ana está conversando com o céu. É o caso de Enoque. Está conversando com o céu, estando na terra. Conversando com o céu, estando na terra. Aí chegou o momento que o Deus... Vem aqui, meu santo. Pegue minha outra mão, na outra mão. Aí o céu chama. E vem aqui. Isso aqui é prenúncio de arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos levará ao encontro com Ele. Aí
Enoque andava passeando na terra. Deus chama: vem aqui passear no céu. Vem aqui para perto de mim. Vem aqui, está mais próximo de mim. Isso é prenúncio da igreja, porque nós receberemos esta promessa. Isto aqui não é uma profecia individual para você, é só uma ilustração do que acontecerá com a igreja no contexto geral. Jesus, através do Espírito Santo, nos levará com Ele para o encontro, e lá não haverá mais dor. Mas para isso foi necessário o caminho ser aberto. E aqui eu parto para encerrar a mensagem. O caminho precisava ser aberto. Jesus precisava abrir o caminho. E para abrir o caminho, eu já vos disse que precisava sofrer. Alguém precisava sofrer. Em Salmos 112, 116, no verso 12, Davi não, na verdade o escritor é desconhecido, embora aponta-se alguns para Davi. Quando ele vai trazer este salmo, aponta para uma troca de cálice, porque Deus troca o cálice. E vamos ler aqui só para relembrar com os queridos. Salmo 116, para irmos para a conclusão. Salmo 116, no verso 12. Era um salmo de agradecimento. Ele começa a dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Para Jesus morrer, quando foi para ele morrer, chega o momento da fase próxima à sua morte. Ele pede para Deus: se possível for, passa de mim este cálice. O cálice apontava para a separação por um momento, juízo de Deus derramado, da ira de Deus totalmente na vida do homem. Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O processo foi difícil. Quando eu olho para este salmo aqui, eu lembro que eu estava no trabalho quando Deus me deu um tema. E eu lendo este salmo, e eu ligo para a mensagem de hoje, Deus falou comigo: Deus trocou o cálice. Porque o cálice que estava para ser derramado em nós era o cálice da ira de Deus, que foi derramado em Cristo. O salmista está dizendo no verso 13: tomarei o cálice da salvação. O cálice da ira foi derramado em Cristo. O da salvação veio para nós. A sentença estava em Cristo. E como sentença, Deus coloca uma espada no caminho da árvore da vida. Se Adão ousasse passar, a espada, e coloca querubins para guardar. O que é que tem na tampa do propiciatório dentro do Santíssimo Lugar? Na parte de cima da tampa
da Arca da Aliança, do propiciatório? Querubins. O que é que tem protegendo o jardim? Querubins. Quando Jesus veio, Simeão recebe Lucas capítulo 12, versos 35, se não me falha a memória. Ele recebe uma profecia de que ele não morreria antes de ver a salvação do mundo. Ele não morreria. Ele já era um ancião de dias, estava velho, mas a palavra que Deus disse é: você não morre enquanto a promessa não se cumpre. Vou repetir para você pegar: você não morre enquanto a promessa não se cumprir. Você está sustentado por uma palavra. Quem disse não é homem, quem disse não é prefeito, quem disse não faz propaganda enganosa, quem disse é fiel para sustentar. Ele vela com sua palavra para fazer cumprir. Então, aquieta o teu coração, porque a palavra sobre a tua vida está de pé. Está de pé. Essa inquietação acontece. Deus me deu um sonho há um tempo atrás, e recebemos promessas do Senhor, assim como os queridos, todos nós recebemos, cada um com as promessas de uma forma particulares. Deus usar de uma forma, Deus fazer de uma forma, Deus abrir porta, Deus tornar empresário. Tantas infindas promessas. Eu acredito desta forma. E você está sustentado pela promessa. Eu recebi uma promessa há tempo atrás, quando minha avó faleceu. Isto é profético. Eu creio em revelação. Eu creio naquilo que Deus fala. Deus me deu um sonho. A minha avó, ela foi um exemplo de serva do Senhor. Deus salvou ela, e através dela, assim como fez com Abraão, Deus veio fazendo. Através dela, veio salvando filhos, dos filhos, dos filhos, e vem salvando. Quando minha avó faleceu, eu fui o último a vê-la com vida. E quando reunido em casa, no quarto, Deus já tinha falado comigo há meses antes que ia recolhê-la. Deus falou comigo e eu aconselhei a família. Falei assim: olha, Deus me mostrou dessa forma que recolheria a matriarca. Aí Deus deu um sonho para outra neta, confirmando, porque Deus, quando fala, confirma. E Deus não faz nada sem antes falar com seus servos. Reuniu todos em casa. Ela de repente, minha avó tossia muito, e a gente pensava que minha avó ia falecer pela tosse, tosse crônica, que ela tossia, soltava aquela secreção constante, e desde cedo perdia um menino, que ela tinha esse problema, e a gente imaginava que ela não duraria muito tempo. Outras amigas delas partiram para o Senhor, e minha avó, Deus sustentou, porque Deus falou uma promessa, que ela viria a quarta geração dela. Quando ela estava no leito, o meu irmão mais velho lembrou esta palavra. Deus falou que ela veria a quarta geração de filhos. E ela viu a quarta geração. E quando foi para partir, tiramos uma foto. Isso é para quem crê. Tinha alguns céticos que disse que era reflexo da luz
mas não tinha luz. A luz era dia, estava apagado. Então não tinha motivo para dizer que era reflexo da luz. A janela do quarto fechada, o ambiente estava ambiente, mas tinha uma cortina, não tinha nada de luz que entrasse no quarto. Deus permitiu a câmera pegar um reflexo somente no rosto dela, de cima para baixo. Em pouco tempo, Deus a recolheu. Aí Deus me deu um sonho, e neste sonho, eu estava na porta da casa dela. Eu olhava, na Bahia chama portinhola. É uma portinha que tem na porta. Eu, quando criança, colocava o braço fino, colocava meu braço para abrir, e conseguia ter acesso. Eu chegava no sonho, e pela portinhola eu via areia, via cimento, casa, e Deus dizia: reforma. Aí ela já não estava dentro de casa, ela vinha descendo a rua. E quando descia a rua, ela vinha com uma chave. Deus já tinha recolhido, e ela entregava a chave nas minhas mãos. Deus estava dizendo comigo: o que eu passei para ela, agora estou passando para você. Por que eu estou contando isso aqui? Porque Deus mandou eu contar isso aqui. Tem autoridade que Deus está passando de uma geração para outra geração da tua família. Porque Satanás disse que vai fracassar e que a geração vai se findar. Mas Deus está dizendo: quando se findar uma geração, eu passo a autoridade, a unção de um para outro. Se você crer, pega. Porque Deus está autorizando aqui dizer para você que a unção da tua geração passará de um para o outro. Não haverá maldição. Satanás até projeta amaldiçoar a tua geração, mas eu quero dizer: os teus filhos são bênção, os teus netos serão bênção, a tua geração futura será bênção na presença de Deus. Bênção. Aleluias. Aleluias. Então precisa vir Jesus para abrir o caminho que foi fechado. É por isso que ele diz: eu sou o caminho. Porque ele precisava abrir o caminho. O caminho tinha uma espada afiada que andava. Então Simeão recebe a promessa de que não morreria, enquanto não cumprisse o que Deus disse. Você não morre enquanto não vê a salvação. Jesus nasce, chega o tempo de apresentar Jesus no templo para se cumprir a lei judaica. Criança ser apresentada no templo. Lá vai Maria com José e Jesus se apresentado no templo. Aí aquela sensação que eu acredito que você já sentiu, do Espírito de Deus falar ao teu coração: vai para minha casa porque eu vou falar contigo. Aí o Espírito de Deus impulsiona Simeão: vai para o templo, porque chegou o momento de eu cumprir a promessa. Vai para o templo. E ele vai. Quando ele chega no templo, está Maria com uma criança, e não é uma criança qualquer, é a salvação do mundo. Ele pega a criança,
e diz: despede agora. Lucas, capítulo de número 2. A minha tradução é um tanto diferente, mas eu acredito que você vai entender. Aleluia. Lucas capítulo 2. E havia, eu vou ler pegando do 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito do Senhor estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ou seja, o Espírito impulsionou. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e o louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto à ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também, versículo 35, uma espada traspassará a sua alma. Eu concluo aqui a mensagem. O que é que tinha no jardim? E uma espada traspassaria a alma de Jesus. Jesus precisou traspassar o caminho. O homem não podia abrir acesso, porque tinha uma espada. Então lá vem Jesus atravessar o caminho onde tinha uma espada, para abrir o caminho de acesso para mim e para você. Eu quero dizer para você nesta madrugada, aonde tinha uma espada, Jesus colocou uma porta. Tinha uma espada, mas ele colocou a porta. Ele disse: venha, entra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É pela porta que é Ele. A espada traspassou a sua alma para que você tivesse acesso. Louva aqui, minha santa. Vem louvar, vem. Você vem louvar, sim. Vem louvar o Senhor. Vem louvar o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Uma espada traspassou a alma de Cristo, para que Ele cobrisse a mim e a você, porque estávamos despidos, estávamos nus, estávamos sem cobertura, nudez espiritual, mas Ele nos deu vestes de salvação, vestes para adorarmos. Quem vem louvar? Alguém vem louvar aqui? Você quer louvar, minha? Vai louvar? Vem louvar. Vem adorar o Senhor. Aleluia. Fique de pé, igreja, por gentileza, com permissão do pastor. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Na medida que a santa estiver orando, louvando,
Dê lugar ao Senhor. Eu quero antes de tudo orar pela igreja do Senhor, pela mensagem que foi pregada e por este povo que rompeu a madrugada para estar aqui. Eu sei que o cansaço é grande, veio grande e sobrevém sobre nós, mas rompemos, graças a Deus, adorando e ouvindo uma mensagem da parte do Senhor. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, Pai, a tua mensagem foi pregada, meu Deus, talvez não na medida que muitos gostariam de ouvir, mas foi conforme a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu sei que eu tentei mudar conforme ao meu desejo, mas é como tu quer, é como te apraz, meu Senhor da glória. Eu profetizo bênção sobre a vida dos teus filhos, meu Senhor. Derrama graça sobre a vida dos teus filhos, derrama unção sobre a vida de cada um nesta madrugada, rompendo ao final desta madrugada, através do louvor, na medida que for louvando e concluindo o final do culto, manifesta a tua presença, aviva a tua igreja, nos enche da tua graça, nos envolve da tua presença uma vez mais. Pai, está os teus filhos, e como servo do Senhor, eu estendo as minhas mãos, e que não seja as minhas mãos, mas as tuas. Toca e envolve-nos com a tua presença, envolve-nos com a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus.